Oi pessoal, esse vídeo aqui é para responder as principais dúvidas que eu recebi sobre a cozinha modulada da REM. Vocês vão ver as imagens passando aqui porque eu já troquei de cozinha, então eu não tenho ela no formato certinho aqui do YouTube. Na época eu não estava pensando ainda em começar a produzir conteúdo aqui, mas tem muito conteúdo lá no meu Instagram que até vou deixar aqui. Mas enfim, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo foi por que nós trocamos. Eu vou começar então contando como que eu tomei a decisão, né, pela cozinha modulada da REM. Eu fiquei 3 anos com ela montada aqui no apartamento e na época que nós mudamos, esse apartamento era alugado. A gente foi morando aqui, foi gostando e a proprietária quis vender e a gente resolveu aproveitar. Nós acabamos comprando esse apartamento por um preço menor, um preço abaixo do mercado. Então nós julgamos que valia a pena fazer uma reforma na cozinha, para valorizar ainda mais o apartamento e também para facilitar o nosso dia a dia. Enfim, aí que está o ponto. Muitas coisas eu não ia conseguir fazer com módulos, né? Então eu fiz uma ilha aqui, derrubei uma parede, fiz uma ilha. Essa ilha tem uma profundidade bem pequena que é só a nossa despensa. Então isso era uma coisa que eu não ia conseguir fazer com os modulados. Entre outras coisas, eu queria uma torre que só tivesse o forno embutido, não micro. Eu queria colocar lava-louças, queria fazer um nichinho para ela, então eu teria que contratar um marceneiro igual para fazer esses arremates. E principalmente também a parte da lavanderia, que eu queria uma lavanderia funcional e fica mais difícil fazer lavanderia com módulos. E aqui a cozinha é toda integrada, então uma coisa tem que conversar com a outra, né? Enfim, eu até iria para essa opção de chamar um marceneiro só para fazer os arremates. Mas aí o meu marido falou, como a gente vai fazer reforma, já faz tudo e deixa tudo perfeitinho como a gente imaginou e para nos atender melhor também no dia a dia. Basicamente foi isso. Agora não é nenhuma dúvida tão frequente, mas é uma dica. Os módulos eu escolhi através de um software que tem dentro do site da REM, que você consegue desenhar a tua cozinha e ir lançando os módulos ali conforme o teu espaço. Vou deixar passando aqui também, porque até lá pro Instagram eu fiz um vídeo de modelando uma cozinha do zero nesse software, que é gratuito, tá? É lá dentro do site da REM, se não me engano é Nubo, algo assim. Pra mim, como eu sou da área, é um software bem fácil de mexer e de lidar, mas talvez para você seja um pouquinho mais difícil. Mas também não vai desistir logo, né? Não vai pensar que você vai fazer um projeto de uma cozinha em 1 hora. E se fosse tão simples assim, não teria arquiteto, eu estaria sem emprego. E obviamente a maior dúvida que chega é sobre a qualidade dos módulos. Como eu trabalho com isso, eu acho que eu tenho bastante referência. E assim, sendo uma cozinha modulada, é um material e uma qualidade muito boa. Eu fiquei os 3 anos aqui, eu não tive nenhum problema. Os amortecedores estavam todos funcionando. Isso é uma coisa difícil até para móveis sob medida, tá? Que eu também tenho alguns aqui em casa. Então, assim, levando em consideração o preço, a qualidade é muito boa mesmo. Algo que também foi decisivo para nós trocarmos, então, a cozinha, foram as dimensões dos módulos. Como ela é uma linha, né, que é mais econômica, eu acredito que eles devem ter alguma variação aí de aproveitamento de chapas, né, para produzir mais e desperdiçar menos, que não é o caso da sua medida, né, você faz a profundidade que você quiser, a altura que você quiser, e eu senti assim que tinha uma limitação de altura e de profundidade. Sobre a altura, a marca fala que você pode suspender essa cozinha na parede, mas aí eu já fico um pouco com dúvida se eu posso colocar uma pedra em cima, e isso é uma coisa que teria que testar mesmo, né, para ver se é possível. E no meu caso, eu fiz ela apoiada no chão, então ela acabou ficando um pouco baixa para o meu marido, por exemplo, que tem quase 1,90 m. Para mim, eu tenho 1,55 m, ficou bem ok a altura, não era algo que me incomodava. Mas algo que me incomodava era a profundidade. Como ela é uma cozinha modular, então tem toda essa questão que eu já mencionei para vocês, ela tem uma profundidade inferior comparando a profundidade que a gente usa para móveis sob medida, por exemplo. Normalmente, móveis sob medida você vai para uma profundidade de 58 centímetros. A da REM tem 52, se não me engano.
Então, pra mim que comprei um cooktop inox, que era uma coisa que eu também não abria mão, que o cooktop fosse inox, esse cooktop tem uma profundidade maior. Então ele ficava assim, ó, no limite do limite, eu não conseguia deixar as dimensões que são recomendadas pela fábrica, né, atrás. Outra dúvida bem frequente é sobre o tampo que eu tinha nessa cozinha. Vai estar passando as imagens aqui e vocês vão poder ver. Esse tampo não é o tampo que vem com a cozinha da REM, mas esse tampo eu tive que fazer sob medida, porque eu tive que afastar um pouco os módulos da parede. Então não ia dar de qualquer forma, se eu tivesse pego o tampo da REM, específico da REM, ia ficar um buraquinho ali do lado, no lugar que eu afastei para chegar no ponto da. Então, não foi o tampo da REM. Esse tampo eu mandei fazer sob medida com um marceneiro. Ele é o padrão Antiqua da Guararapes. Custou na época o tampo R$450 com a instalação. Eu achei que foi bem ok, porque ele aguentou bem os 3 anos. Sobre a umidade, ele já estava inchando um pouco assim, nas bordinhas principalmente, só que assim, eu não fiz nada para impermeabilizar. Para não dizer que eu não fiz nada, eu coloquei um siliconezinho ali nas bordas para não infiltrar muita água, mas coloquei só uma vez e usei os 3 anos. Porque ali no meio do caminho a gente já tinha comprado o apartamento, já sabia que nós iríamos trocar essa cozinha. Eu comprei a cozinha na madeira, escolhi então os módulos lá no software da REM e fiz uma pesquisa desses módulos e na madeira foi o melhor custo-benefício. Não tive nenhum problema com entrega, nada, né, nessa compra. Se não me engano, o total da minha cozinha deu R$1.883 com o frete. Então, claro, na época, né, uns 4 anos atrás, foi bem barato. Mas eu não percebi que subiu tanto o preço as últimas vezes que eu olhei também. Deve estar mais ou menos nessa média. Algumas pessoas falam bastante do frete, né, que acaba ficando caro. Eu sou aqui do Sul, então a fábrica, se não me engano, é Santa Catarina ou Paraná. Então o frete também ficou muito bom para nós. Esse armário que vocês estão vendo, que é alto, que tem uns nichos na lateral, ele não é da REM. É um armário multiuso que eu comprei. Nossa, eu paguei muito baratinho nele. Se não me engano, é BRV Móveis, o nome da fábrica. Eu não sei nem se tem ainda essa fábrica. Mas, enfim, comprei esse armário multiuso para conseguir colocar o forninho lá em cima. Aí eu comprei na Shopee umas molduras em EVA para fazer esse desenho, né? E ficar com essa estética mais clássica, provençal. E combinar, né, com a cozinha que eu tinha do lado. Também tinha uma questão um pouco polêmica, que era sobre o fato de eu ter colocado o aéreo em cima do fogão. Se ali o vapor, as gorduras, enfim, não danificariam o aéreo. Inicialmente, eu queria ter colocado o depurador ali, tá? Mas é aquela coisa, vai passando o tempo e a gente vai deixando coisas para trás. E aí passou um tempo, a gente decidiu que ia reformar a cozinha. Vou deixar para comprar depois, que aí eu já compro o embutido. E aí eu usei os 3 anos aí sem nada, contato direto. Mas você não cozinha. A gente cozinha todos os dias. Nós dois trabalhamos home office pela manhã. Então cada dia um faz o almoço. Então era uma cozinha que era muito usada assim. Algo que eu achava bem legal nela é que a parte de dentro ela era um linhozinho cinza. Então não era branco, ficava mais fácil a limpeza. Aí eu vou falar sobre a limpeza também agora. A bichinha suja, mas suja, porque é branco, né? Branco em cozinha, nossa senhora. Mas enfim, eu queria muito uma cozinha branquinha, então eu resolvi arriscar. Mas tem uma notícia boa, ela é bem fácil a limpeza. Ali o revestimento dela, ele não é um material poroso, então você consegue limpar facilmente. E o que a gente fez então com a cozinha que tiramos daqui? Nós temos uma área lá na minha avó que a gente usa para fazer almoço de família, confraternizações, enfim. Então nós levamos os módulos para lá e montamos lá um louceiro aí, como família grande tem bastante louça, então nós montamos ele lá e eles ainda estão 100%, conseguiram passar uma viagem, a gente tirou eles daqui. Acho que eu consegui responder aí as principais dúvidas que já chegaram para mim sobre essa cozinha. Mas se você tem mais alguma, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder, tá? Lá no Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo, tem muito conteúdo sobre essa cozinha. Então, se você tá pensando em comprar, vale a pena dar uma volta por lá.
E é isso, se você gostou, se inscreve no canal, curte. Eu tô começando, então é muito importante. E vou ver se eu consigo organizar um tour da minha cozinha como ela ficou depois da reforma, que a gente fez planejado também. Que eu acho que é um conteúdo bem legal para trazer aqui pro YouTube. É isso, até a próxima!